Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para ler um texto do irmão Fabrício Freitas. Ele é do Distrito Federal, lá de Brasília, e escreveu um texto chamado Observando o Agir de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha vida espiritual, a sua vida espiritual. Como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Gosto de lembrar quase sempre que eu não fiz teologia e tudo que eu faço é com muita simplicidade, e porque aqueles que vêm chegando agora podem falar, nossa, que pretensão, né, dessa pessoa aí querer falar sobre a palavra. Não, é um devocional, é uma coisa simples que a gente faz todo dia, desde a pandemia. E todo dia tem um texto novo para a gente meditar sobre ele, tá bom? Então, quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas e eu não ajudei em nada. Eu só conto mesmo aquilo que eu entendi. Quero pedir aos irmãos que compartilhem, que se inscrevam no canal, que façam comentários, que ativem o sininho. Enfim, façam a sua parte aí de forma que o algoritmo possa entender que é importante a mensagem que nós levamos aqui e que ela possa ser compartilhada com outras pessoas, tá bom? Já deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses 2. Nós vamos ler os 16 primeiros versículos, tá bom? E vamos iniciar orando? Ó Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos ensine aquilo que precisamos aprender de Ti hoje. Ó Pai, que nós possamos trabalhar em prol do Teu trabalho. Que tudo que a gente faça realmente seja para que a Tua igreja possa crescer cada vez mais. Obrigada por tudo, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ver Filipenses 2, de 1 a 16, que vai enfatizar a importância da humildade, a importância da unidade e do serviço, tendo Jesus Cristo como o maior exemplo. O irmão Paulo foi quem escreveu, ele escreveu lá para o pessoal de Filipos, né? E ele está encorajando os cristãos a viverem em harmonia, colocando o interesse dos outros na frente dos próprios interesses. Bom, do versículo 1 ao 4, a gente vê aqui que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, pede que os filipenses sejam unidos, evitando egoísmo, evitando a vaidade, buscando o bem do próximo. Daí do 5 ao 11, ele mostra o exemplo de Jesus, sendo Deus que se humilhou e veio como servo, obedecendo até a morte, e uma morte horrível, uma morte de cruz. E por isso Deus o exaltou acima de tudo. E do versículo 12 ao 16, que são os últimos versículos que nós leremos, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai falar sobre a importância de vivermos de forma digna, que os cristãos devem agir com temor e com tremor, brilhando como luzes no mundo e mantendo firme a palavra da vida. Essa passagem que a gente vai ler nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço ao próximo. Vamos ler? Capítulo 2 de Filipenses, nós vamos ler os 16 primeiros versículos. E diz assim, ó. Portanto, o irmão Paulo falando pro pessoal lá de Filipos, os filipenses, né? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como os astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, sem nem trabalhado em vão. Amém? Essa passagem fala muito ao meu coração, viu, irmãos? Bom, o texto chama Observando o Agir de Deus. O versículo escolhido aqui pelo irmão Fabrício Freitas é o 13, que diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ora, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar pra gente sobre a gente estar assim, conectado com o Espírito Santo, né? Estarmos em comunhão com o Espírito Santo, completando a alegria por meio da partilha, de pensar com o mesmo amor e a mesma atitude. A instrução que o irmão Paulo estava dando, que o apóstolo Paulo estava dando, era que os filipenses cuidassem de cultivar um olhar de humildade, que considerasse os outros maiores que eles mesmos. Quer dizer, tem que ser bastante humilde mesmo, né? Você achar que o outro é melhor do que você. E aí o irmão Paulo apresenta o quê? O exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e se tornou o quê? Servo, sendo semelhante aos homens. A humilhação continua, o apóstolo dizendo, né? Levou à morte, uma morte horrível, 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 que foi a morte de cruz. Mas a história não termina por aí. Graças a Deus, né? Deus o exaltou Jesus Cristo. O problema da igreja lá de Filipos era o quê? Era a desarmonia entre os irmãos. Era a fonte de... E eles eram assim, eles não tinham harmonia porque eles eram muito egoístas. E muitas pessoas que estavam ali só pensavam nas coisas delas, né? Nas próprias coisas e não nas coisas dos outros. Então, eles só trabalhavam em prol de destaque e de reconhecimento. Nesse convite à reflexão, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, nos leva a quê? A pensar sobre o fato de vivermos uma vida de integridade ao Senhor. A gente tem que estar alerta sobre isso. A obediência a Deus deve ser um compromisso na nossa vida, baseada no quê? Na entrega ao amor ao próximo. Então a gente tem que amar tanto o próximo de forma que isso seja realmente algo comum pra gente, né? Que seja um compromisso, que vive uma rotina, uma coisa que a gente vai fazer sempre. Para vivermos a vida que o Senhor deseja, a gente tem que depender dele. Não tem como viver independente fazendo as coisas a bel prazer. Sem o auxílio de Deus, a gente não consegue escolher o bem e nem vencer o pecado. Precisamos nos apegar a Cristo, confiando na sua atuação e no seu querer em cada um de nós. Amém? Nosso manancial termina assim, entregue-se ao Senhor sem reservas, sabendo que Ele cuidará
de você. Bom, agora eu vou terminar, né? Vou terminar aqui com o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que estamos só atentos ao agir de Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Não podemos deixar de abraçar. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Amém? Bom, agora eu vou me despedir definitivamente hoje com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.